Oi pessoal, hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho a história da Flávia. A Flávia contou pra mim, veio pra cá esses dias, disse que veio buscar ajuda a pedido do médico dela, e ela contou pra mim que ela estava no metrô, né, andando no metrô, e de repente ela começou a se sentir estranha. Eu tô chamando ela de Flávia, o nome dela não é Flávia e não é ela, tá bom, gente? A gente não fala de paciente e essa história também não é uma história real. Eu vou contar a história da Flávia, que a Flávia poderia ser qualquer uma das pessoas que vêm buscar a gente com sintomas de pânico, né? Então eu vou contar a história da Flávia, mas saibam que é uma história fictícia. Então a Flávia chegou pra mim, disse que tinha ido no médico recentemente, que tudo tinha começado um dia que ela pegou o carro para ir visitar a mãe dela, que mora em Moema. Então ela pegou o carro, estava indo em direção, pegou o trânsito, estava indo em direção à casa da mãe dela. E aí no caminho ela começou a ter uma sensação estranha. A princípio ela sentiu um aperto no coração, aí o coração dela começou a disparar. Ela começou a ficar nervosa de estar ali no carro, ela começou a sentir um formigamento pelo corpo, ela começou a sentir falta de ar, e aí ela achou que ela tivesse tendo um ataque cardíaco. E aí os sintomas foram piorando, o coração dela começou a doer, um aperto no peito, ela dizia dor no coração, ela começou a ficar muito desesperada, ela queria de qualquer jeito jogar o carro, sair daquele lugar. Ela conseguiu entrar por uma colateral à direita e foi para o hospital achando que ela estava tendo um infarto ou um AVC. Chegando lá, fizeram todos os exames e não foi constatado nada. E ela ficou muito preocupada, fez todos os exames, o que será que eu tenho? Ok, esse evento passou, aí ela foi para a casa dela, uns 3 ou 4 dias depois, ela começou a ter os mesmos sintomas, indo para a garagem, começou a ter falta de ar, um medo absurdo, muito medo, dificuldade de entrar no carro, sair com o carro, aqueles sintomas físicos foram vindo, aí ela começou a ter isso durante o sono, na casa dela, e isso começou a se tornar muito constante e ela veio buscar ajuda, ainda meio sem entender. Muito preocupada, ela acha que ela tem uma doença física, mas nem nada é encontrado. Então o médico pediu que ela viesse no psicólogo, né? Ela não gostou muito da ideia, porque ela acha que realmente ela tem uma doença. E eu vou ler um pouquinho então com vocês aqui no DSM-5 quais são os sintomas de uma síndrome do pânico, tá bom? Então, ó, os critérios diagnósticos. Ataques de pânico recorrentes e inesperados, que foi o que aconteceu com ela, de repente do nada ela estava no carro e teve essa reação. E o que é um ataque de pânico? Segundo o DSM, é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos, durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas: palpitações, coração acelerado, taquicardia, que é o que a Flávia relatou, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, que a Flávia falou que teve também, né, um aperto no peito, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor, sensações de irrealidade, que a gente chama de desrealização, né, que aquilo não é real, aquilo não está acontecendo, ou despersonalização, sensação de que está distante do próprio corpo, de que ela não é ela mesma. Medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer. No caso da Flávia, ela estava com muito medo de morrer, de estar tendo infarto, de ela acabar morrendo. Então, esses sintomas que eu citei, tem que ter pelo menos 5 dos sintomas, né, ou mais. Aliás, são 4 sintomas ou mais. Aí é importante também, podem vir, né,
podem ser vistos sintomas específicos da cultura, por exemplo, tinido, dor na nuca, cefaleia, gritos ou choros incontroláveis. E esses sintomas não devem contar como um dos 4 sintomas exigidos. Então, esses últimos que eu falei agora, do tinido não podem ser contados como específicos do pânico. Aí, pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou ambas as seguintes características, tá? Aí são as características que costumam acontecer depois que a pessoa vivencia esses episódios traumáticos. Então, apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico, ou seja, a pessoa tem muito medo de ter medo, ela tem medo de ter um novo ataque de pânico. Ou as consequências, perder o controle, ter um ataque cardíaco, enfim, que é a preocupação da Flávia também. Uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado ao ataque. Por exemplo, ela começa a desenvolver um comportamento de não querer mais sair de carro, porque sair de carro significa que ela vai ter um ataque de pânico. Então ela começa a ter comportamentos para evitar esse ataque de pânico. Claro, aqui ele fala que você não pode ter um abuso de substância, óbvio, porque podem ter outras reações fisiológicas e outras doenças relacionadas, então o médico que faz o diagnóstico tem que descartar isso. E também não tem nenhum outro transtorno recorrente. Então, esses são os sintomas do transtorno do pânico. E a vivência da pessoa é exatamente essa. Né? Como que é feito o tratamento do transtorno do pânico? Ele é medicamentoso, né, psiquiátrico, com remédios, e a terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, podem ajudar muito nisso. Porque essa pessoa vai ter criou, por conta desse pânico, algumas crenças, né? Essa de que se eu sair de casa eu vou ter outro ataque de pânico, o ataque de pânico significa que eu vou morrer. Então, são várias coisas que você tem que ir trabalhando na mente dessa pessoa. A gente tem que lembrar que a reação do pânico, né, física da ansiedade, ela é ocasionada, é uma disfunção cerebral. Né? Então tem hiperativação da amígdala, como eu já expliquei em vídeos anteriores, como funciona o medo e a ansiedade. E essa pessoa tem todas essas sensações físicas do sistema nervoso autônomo, né, do simpático, que acaba liberando. Então lembra a amígdala cerebral, ela vê uma ameaça, no caso dela não é uma ameaça real, mas sente algum tipo de ameaça, vai entrar nesse formato do medo, vai avisar a hipotálamo avisa as glândulas, hipófise e hipotálamo vão agir sobre o corpo, liberando hormônios, e aquele corpo começa a entrar numa situação para enfrentar esse estresse. O pânico é uma doença que a gente sabe que tem um componente genético, como a maioria dos transtornos de ansiedade. Ela tem um componente social do meio que aquela pessoa vive, por exemplo. Se o cara tem genética para ter síndrome do pânico, mas ele mora no Tibete, é um monge do Tibete, muito provavelmente, por conta das meditações, por conta de tudo que aquele monge vive, ele pode não desenvolver síndrome do pânico. Mas uma pessoa que tem a vulnerabilidade e ela começa a vivenciar muitas preocupações ou X estímulos, ela pode vir a desenvolver. Por exemplo, uma pessoa me procurou certa feita porque ela ficou com medo, ela teve um pensamento, né, de que o gato poderia cair da janela ou que ela poderia derrubar o gato da janela. E aquilo fez com que ela começasse a desenvolver os sintomas do pânico e acabou ficando com medo de chegar próximos de janela. Aí tem uma combinação, né? Mas você vê aí um estímulo, que até então era um estímulo neutro, acabou ocasionando todo um contexto de ataques de pânico, de síndromes. Tem algumas técnicas que a TCC usa para trabalhar a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela tem uma boa resposta terapêutica. Normalmente, em poucas sessões, você consegue um resultado com esse paciente. A gente tem algumas estratégias que a gente propõe para esse paciente,
que eu vou estar falando um pouquinho delas depois, num outro vídeo, para trabalhar com essa ansiedade. Mas é uma terapia que realmente tem efeito sobre o pânico. Aí se você tiver alguma dificuldade sobre a doença, alguma questão, normalmente o médico dá ansiolíticos, né? E combinado com a psicoterapia. Se você tem alguma dúvida a respeito de pânico, pode mandar para mim a pergunta que eu vou tentar responder para você, tá bom? Um abraço!